Livro, Uma Dose Mortal. Autora, Agatha Christie. Capítulo 8. A entrevista com Agnes Fletcher ocorreu numa casa de chá, em Hertfordshire, pois Agnes não queria falar na presença da senhorita Morley. Os primeiros 15 minutos foram gastos na descrição das idiosincrasias da mãe de Agnes. Depois a criada falou do pai que, embora fosse dono de um bar, nunca tivera atrito algum com a polícia. Em suma, o casal Fletcher era universalmente considerado um paradigma de justiça e respeitabilidade. Nenhum dos seus 6 filhos, 2 haviam falecido na infância, deram aos pais o menor trabalho ou preocupação. Caso Agnes se envolvesse com a polícia, mesmo como testemunha, seus pais morreriam de desgosto e vergonha. Depois de repetir esta monocórdica cantilena, Agnes resolveu contar o que sabia. Não quis dizer nada à senhora Morley, porque ela ia ralhar comigo. Mas eu e a cozinheira discutimos o assunto e resolvemos que não tínhamos nada com isso, uma vez que os jornais disseram que o patrão se enganara com uma dose de anestesia e tinha se suicidado. Além do mais, a arma foi encontrada na mão dele, etc. e tal. Logo o caso parecia bem resolvido. Quando você achou que não estava bem resolvido? Perguntou Poirot, ansiando pela prometida revelação e procurando não interrogá-la de uma forma direta demais. Quando eu li sobre Frank Carter, o namorado da senhorita Neville, o jornal dizia que ele tinha tentado matar um homem para quem trabalhava como jardineiro. Bem, aí eu pensei, quem sabe ele não é louco, porque tem gente assim que se acha perseguida, ou sei lá, e está sempre rodeada de inimigos e acabam ficando impossíveis de se ter em casa e são levados para o hospício. Então, eu pensei, quem sabe Frank Carter não era deste tipo? Uma vez que ele vivia dizendo que o Dr. Morley era contra ele, que queria separar ele da senhorita Neville, uma santa moça que não deixava ninguém falar mal do namorado. Eu e Emma achávamos que ela fazia muito bem, e além do mais, o rapaz era bem bonito e muito educado, e nós duas, eu e Emma, quero dizer, achávamos que ele seria incapaz de matar uma pessoa, ainda mais o doutor. Frank Carter podia ser um pouco alocado, mas nunca um assassino. Alocado como? Foi naquela manhã que o doutor morreu. Eu estava perguntando se devia ir buscar as cartas. O carteiro já tinha chegado e Alfred não tinha trazido a correspondência porque não devia ter nada para o doutor, nem para a senhorita Morley. Como as cartas deviam ser só para mim ou Emma, ele não se dava o trabalho de subir até que chegasse a hora do almoço. Aí eu fui para a sacada e olhei para baixo. A senhorita Morley não gostava que a gente descesse nas horas de consultas, mas eu pensei em ver Alfred e pedir para ele subir com as cartas. Agnes respirou fundo antes de continuar, e foi aí que eu vi o Frank, parado no meio da escada de serviço, esperando e olhando para baixo. Este fato não me saiu da cabeça. Parecia que ele estava escutando, atrás da porta, sabe? Como é? Que horas eram? Perto do 12:30. Quando eu vi ele pensei, que pena. Logo hoje, veio esperar a senhorita Neville, bem no dia em que ela não vem. Quase desci para falar com Frank, mas aí ele pareceu tomar uma decisão, desceu as escadas depressa e dirigiu-se para o corredor que leva para o consultório do Dr. Morley. Aí, eu pensei, o patrão não vai gostar disso, na certa vai haver briga. Aí, Emma me chamou e perguntou o que eu estava fazendo. Depois, deu aquela confusão toda, a polícia e tudo mais, e eu, na hora, esqueci completamente da visita de Frank. Mais tarde, depois que o inspetor saiu, eu contei tudo a Emma e ela me disse que eu devia ter comunicado à polícia. Então, pensei, não custa nada esperar um pouco. Ela concordou, porque nenhuma de nós queria meter o Carter numa enrascada. Com o inquérito, a história do erro de dosagem, o suicídio do doutor, eu achei que devia calar o bico. Foi quando li a notícia no jornal há 2 dias que me senti culpada e pensei, imaginem só se ele é desses loucos que andam por aí, matando as pessoas. O olhar assustado de Agnes pedia conselhos a Poirot, que deu à empregada todo o apoio necessário. Pode ter certeza de que fez muito bem em contar este pequeno incidente, Agnes. Puxa, o senhor tirou um peso da minha consciência. No fundo, eu sabia que devia contar. O que me atrapalhava era me meter com a polícia e chatear minha família. São tão cheios de história. Claro, claro, interveio Poirot rapidamente. Levantou-se para se despedir, evitando perder mais meia hora ouvindo as particularidades críticas da mãe de Agnes. Poirot foi a Scotland Yard procurar Japp. Imediatamente
Foi levado à sala do inspetor. Quero ver Carter, disse Poirot. Japp olhou para Poirot com espanto. Pode-se saber por quê? Você não quer que eu veja? Japp deu de ombros. Não tenho objeções. Afinal você foi escolhido como homem-chave pelo ministério para descobrir o paradeiro da senhorita Sainsbury-Seale. Para que quer ver Carter? Para perguntar se foi ele mesmo quem matou Morley. Para surpresa de Japp, Poirot concordou enfaticamente. Sim, mon ami, é exatamente isso que vou fazer. Japp deu uma gargalhada. Hércules limitou-se a sorrir, misteriosamente. Quanto tempo eu o conheço? Uns 20 anos, não é? Mesmo assim, sempre me surpreendo com suas invenções. Sei que você acha que Carter é inocente e não quer admitir que ele possa ser o culpado. Hércules Poirot sacudiu a cabeça. Aí é que você se engana. Dá-se exatamente o contrário. Pensei que você fosse amigo daquela lourinha. No fundo, Poirot, você não passa de um sentimental. Poirot ficou indignado com o comentário. Absolutamente não sou sentimental. Isto é um defeito dos ingleses. Só na Inglaterra é que se chora pelos namorados, pelas mães abandonadas e pelas crianças órfãs. Eu sou um homem. Lógico. Se Frank Carter for um assassino, não seria sentimental a ponto de querer casá-lo com uma moça simpática como Gladys Neville, que certamente o esquecerá em pouco tempo. Então por que não acredita que ele seja culpado? Mas eu acredito. E encontrou uma prova que ainda o deixa em dúvida? Por que não diz o que é? Vou dizer quando chegar a hora. Tudo no seu devido tempo. Vou inclusive dar-lhe o nome e o endereço de uma pessoa que será vital para a promotoria pública quando o caso for a julgamento. Quando esta testemunha abrir a boca, ele estará perdido. Então, mas, agora você me confundiu. Por que quer vê-lo? Para satisfazer uma curiosidade minha, respondeu Poirot. Fez-se uma pausa. Japp mandou um guarda conduzir Poirot à cela de Carter. Poirot encontrou Frank Carter estremunhado, pálido e de mau humor. É você, seu gringo metido à besta. O que quer? E quero falar com você. Pode falar, eu não respondo. Só falo na presença do meu advogado. É meu direito e contra isto nem você pode. Quero meu advogado presente, senão não abro a boca. Conheço seus direitos. Sei que pode chamar seu advogado, mas prefiro que não o faça. Nesta eu não caio. Quer me meter em outra armadilha? Estamos absolutamente sós. O que é muito estranho. Certamente seus amigos da polícia estão gravando nossa conversa. De modo algum. Esta é uma entrevista pessoal, entre nós. 2. Frank Carter riu. Seu olhar revelava desprezo e sagacidade. Ora, pensa que eu caio nessa. Você se lembra de uma moça chamada Agnes Fletcher? Nunca ouvi falar dela. Acho que sim, embora nunca tenha notado. Era empregada da casa do Dr. Morley. E daí? Na manhã em que Morley foi assassinado, disse Poirot, esta moça, olhando pela sacada, viu você na escada de serviço, parado e atento. Em seguida, o viu encaminhando-se para o consultório do Dr. Morley. Era aproximadamente 12:20. Carter tremeu. O suor escorreu pelo rosto, seus olhos se arregalaram. É mentira! Gritou. É mentira! Você pagou para ela dizer isso. Você e a polícia. Nesta hora, segundo suas declarações, você já tinha saído da casa e estava perambulando pelas ruas. Estava mesmo. A menina mentiu. Ela não podia ter-me visto. Por que então ela não falou antes? Ela falou com a cozinheira, respondeu Poirot, e as duas ficaram espantadas e preocupadas com o fato. Quando o inquérito determinou que a causa da morte do Dr. Morley fora suicídio, elas ficaram aliviadas e acharam que não precisavam dizer mais nada à polícia. Não acredito em nada isso. Elas estão mancomunadas com os outros. Em seguida, Frank despejou uma torrente de impropérios, palavrões. Poirot esperou calmamente que a tempestade passasse. Quando Carter finalmente se acalmou, retomou o fio da meada. Palavrões e acessos não o ajudarão. Elas vão falar o que viram e serão acreditadas pela polícia, porque estão dizendo a verdade. Ela realmente o viu. Você estava parado na escada de serviço. Não tinha ido embora, como declarou depois a polícia, e foi até o consultório do doutor. Na verdade, o que foi que aconteceu? É mentira. Poirot sentiu-se de repente muito velho e cansado. Não. Gostava de Frank Carter, aliás o detestava. Achava o rapaz tolo, mentiroso, desonesto, enfim, o tipo do homem que se desaparecesse não faria falta ao mundo. Para condená-lo bastava
Poirot retirar-se e deixar Frank enredar-se nas suas próprias mentiras. Acho melhor contar a verdade, sugeriu Poirot. O caso em questão era bastante delicado. Frank Carter podia ser um idiota, mas não ao ponto de não perceber que sua única saída estava em se manter firme nas suas mentiras. Caso admitisse que tinha entrado no consultório ao 12:25, daí em diante, tudo o que dissesse poderia também ser considerado mentira. Poirot resolveu deixá-lo em paz. Seu dever tinha sido cumprido. Frank seria provavelmente condenado pelo assassinato de Henry Morley e assim terminaria a história. É mentira, disse Frank novamente. Fez-se um longo silêncio. Hercule Poirot não saiu da cela, como pensara fazer, mas deixou-se ficar mais alguns minutos. Não estou mentindo, disse Poirot, despejando sobre Carter toda a força da sua enorme personalidade. Peço que me acredite. Se você não matou Morley, esta é sua única chance de dizer a verdade sobre o que aconteceu naquela manhã. O rosto traiçoeiro e mau de Frank tremeu e ele pareceu hesitar. O momento decisivo tinha chegado. Frank Carter rendeu-se diante da força persuasiva de Poirot. Está bem, vou falar. Deus o amaldiçoe se me abandonar. Depois, eu estava no corredor, enquanto esperava que ele ficasse sozinho, vi um homem gordo sair. Quando tomava coragem para entrar, saiu um outro homem. Sabia que tinha que ser rápido, por isso, entrei sem bater. Estava disposto a acertar as contas com Morley e até quebrar-lhe a cara se fosse preciso. E então? Perguntou Poirot, incitando-o a continuar. A voz de Carter enrouqueceu. Lá estava ele estendido no chão, morto. Juro que é verdade. A princípio nem quis acreditar. Debrucei-me sobre ele e constatei que estava morto. Sua mão estava fria e eu vi o buraco da bala na cabeça. Ao lembrar-se do ocorrido, Frank recomeçou a suar. Vi logo que estava perdido. Iam dizer que tinha sido eu. Não tinha tocado em nada, a não ser na mão de Morley e na maçaneta da porta. Limpei a maçaneta com um lenço e desci-o mais depressa possível. Estava apavorado. Frank calou-se, seus olhos assustados pousaram em Poirot. E é a pura verdade. Juro que é verdade. Ele já estava morto. O senhor tem que me acreditar. Poirot levantou-se. Acredito, disse com uma voz cansada e triste. Acredito em você. Dirigiu-se para a porta. Eles vão me condenar? Gritou Frank. E quando você passou a dizer a verdade, escapou disso. Respondeu Poirot. Como? Eles não. Poirot o interrompeu. Sua história veio confirmar o que eu já sabia. Pode ficar descansado que de agora em diante nada mais lhe acontecerá. Poirot retirou-se. No fundo, ter suas suspeitas confirmadas o havia entristecido. Poirot chegou à casa do Sr. Barnes às 6:45. Lembrou-se de que era a melhor hora de encontrá-lo em casa. O dono da casa ainda estava no jardim. Precisamos desesperadamente de chuva, Sr. Poirot, disse Barnes cumprimentando-o. Barnes examinou o recém-chegado. O senhor não está com boa fisionomia. Às vezes não gosto de fazer certas coisas. Sei, respondeu Barnes. Poirot olhou para o jardim, admirado com a simetria dos canteiros. Seu jardim foi muito bem planejado. Tão proporcional. Apesar de pequeno. Com o terreno que tenho, este foi o melhor arranjo possível. Não podia me dar o luxo de errar. Hercule Poirot concordou com a cabeça. Soube que apanharam um homem, disse Barnes. Frank Carter? Aliás, confesso que fiquei surpreso. O senhor não esperava um crime por motivos pessoais? Não, para dizer a verdade, não. Com Amber Otis e Alistair Blunt metidos no meio, tive certeza de que era um desses crimes de espionagem. Foi o que o senhor me disse quando estive aqui pela primeira vez. Naquela época eu tinha certeza. O senhor se enganou, disse Poirot. Não precisa frisar tão enfaticamente. A gente acaba misturando a vida profissional com todas as outras atividades com que entra em contato. Na época o senhor mesmo notou que a ênfase do caso era um pouco óbvia demais, lembra-se? Sim, como se quisessem me despistar. Cada nova hipótese sobre a morte de Morley pronto. Aparecia um desvio. Amber Otis, Alistair Blunt, a insegurança política atual. Mas a pessoa que me desviou da rota foi o senhor. Desculpe, senhor Poirot. Como o senhor é uma pessoa de experiência neste assunto de espionagem, suas palavras tiveram um grande peso. Para mim, eu acreditei no que dizia. É a única desculpa que posso lhe oferecer. No entanto, tudo não passou de um crime movido por motivos pessoais? Exatamente. Levou tempo para eu descobrir e devo
Confessar que a sorte me ajudou. De que maneira? Um fragmento de conversa. Bastante evidente se no momento eu tivesse prestado a devida atenção. O Sr. Barnes coçou o nariz com o cabo da pá. Um pouco de terra ficou preso perto da boca. O senhor está sendo muito enigmático. Hercule Poirot deu de ombros. Acho que estou sentido com o fato de o senhor não ter sido mais honesto comigo. Eu? Sim. Mas eu não tinha a menor ideia da existência de Carter. Segundo as informações dos jornais, ele havia abandonado a casa muito antes da morte de Morley. Agora acho que a polícia descobriu que ele não disse a verdade. Carter estava na casa de Morley ao 12:25 e viu o assassino. Então não foi Carter? Ele viu o assassino, já disse. Mas não o reconheceu? Poirot sacudiu a cabeça negativamente. Gostou do vídeo? Se sim, deixe o gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.